Feliz sábado. Deus seja louvado por esse dia. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, para celebrarmos na presença dEle e ouvir a sua voz. Deus seja louvado por aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que de maneira poderosa Deus fale mais uma vez o seu coração. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia para aproveitarmos bem o tempo e irmos direto à palavra de Deus. No livro de 1 Reis, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Nós vamos ler alguns versículos aí desse livro, mas antes de lermos, vamos iniciar com 1 Reis 16, mas antes de lermos eu quero convidá-lo a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Oremos. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de, no Teu santo dia, estarmos reunidos em Tua casa para ouvir a Tua palavra. Santo Deus, esse silêncio que estamos fazendo agora é a nossa maneira de dizer que daqui para frente nós queremos ficar calados para que o Senhor fale conosco através da palavra. Ajuda-nos a manter a atenção, ajuda-nos a permitir que o Espírito Santo, que já está conosco, fale de maneira clara e poderosa através da palavra e nos ajude a compreender o momento que estamos vivendo e que tipo de pessoas precisamos ser para viver nos últimos momentos da história dessa terra. Atende também às necessidades das pessoas que estão assistindo esse sermão transmitido, que a Tua palavra também de maneira poderosa fale ao coração deles, é o que te peço em nome de Jesus, amém. Um dia Jesus pregou um sermão que está registrado em Mateus, a partir do capítulo 24, e ele queria alertar os discípulos daquele tempo e os discípulos do futuro sobre como seria o tempo do fim. Eles queriam que a igreja, naquele momento, e a igreja do futuro se preparassem para o que aguardava o povo de Deus no tempo do fim. E uma coisa que ficou clara no sermão de Jesus é que ele fez questão de não apresentar datas, porque ele não queria que ninguém se preparasse por datas. Ele queria que as pessoas se preparassem diariamente para aguardá-lo. Mas ele deixou claro que perto do retorno, perto da segunda vinda de Jesus, o mundo estaria vivendo o seu pior momento de crise. O mundo estaria vivendo as crises mais intensas que já foram vividas na história da humanidade. Eu sou completamente contra qualquer tentativa de marcar datas para a volta de Jesus, mesmo que seja uma coisa aleatória ou superficial. Eu sou completamente contra tentar dar ideia de quando Jesus vai voltar. Eu abomino essa ideia. Quando alguém vem com algumas ideias, pastor, porque aconteceu isso, agora Jesus volta, eu abomino essa ideia. Mas eu não posso negar que nós estamos vivendo num momento de maiores crises da história da humanidade. Então, apesar de eu não saber, não fazer ideia quando Jesus volta, apesar de eu me preparar para a volta de Jesus toda manhã, eu preciso entender que o que Jesus falou no seu sermão profético é a realidade hoje. Se você liga a televisão, a mídia vai apresentar duas guerras no planeta. Ela vai enfatizar a guerra na Rússia contra a Ucrânia e ela vai enfatizar a guerra em Israel. O que nós não sabemos, porque não vemos na mídia, é que hoje o planeta está vivendo 12 guerras, não duas. Então, há duas guerras que são mais destaque. Nos interessam mais por questões comerciais e financeiras. Mas, na realidade, hoje no planeta estão acontecendo 12 guerras, 12 conflitos. Nós estamos vivendo um dos momentos mais baixos em relação ao comportamento humano. Nós estamos vivendo as maiores crises na maldade humana.
É indescritível aonde a maldade humana chegou, aonde a maldade humana está chegando, com crueldade. E a Bíblia fala, Paulo fala isso, que assim estaria o mundo na época do retorno de Cristo. As maiores crises morais. Nós olhamos para todo lado e a única coisa que vemos é corrupção. São pessoas tirando o que deveria ser do povo para benefício próprio e prejudicando a nação inteira. Nós vemos todos os dias notícias tão cruéis, mas tão cruéis, que a gente abomina e dá aquela ânsia de vômito, de tanta maldade. Nós estamos vendo a mídia divulgando uma nova doença no continente africano, que tem um forte potencial de uma nova pandemia e uma doença terrível. Nós estamos vendo a mídia divulgando uma nova cepa do vírus HIV, mais terrível do que o que já é. Nós estamos vendo por todo o planeta a natureza sendo como que convulsionada com terremotos, com maremoto, com enchente, com granizo, Sabe o que é isso? As crises que Jesus previu que aconteceriam antes do seu retorno. A grande questão é que quem crê na palavra de Deus vai entender que Deus sabe como conduzir seu povo em meio à crise. Como eu falei ontem, uma pessoa que conhece a Bíblia, ela vai entender que esse livro, com exceção de 4 capítulos, é um livro de crises. Então, com exceção de Gênesis 1 e 2, onde tudo era perfeito, e Apocalipse 22 e 23, 21 e 22, onde tudo será perfeito, toda a Bíblia é crise. Só há 4 capítulos na Bíblia em que não existe crise. O resto de toda a Bíblia é Deus resolvendo crises e conduzindo o seu povo em meio às crises. Então, quando alguém que crê na Bíblia vê fome, doenças, terremotos, guerras, crises de maldade, o que ele faz é: Senhor, eu quero viver mais na Tua presença, para que em meio à crise o Senhor me guie. O Senhor dirige a minha vida e a da minha família. De todas as histórias da Bíblia que falam sobre crise, a que eu mais gosto está em 1 Reis. Porque para mim é um dos capítulos da Bíblia que tem mais crises juntas, e como Deus agiu em meio a essas crises. Deixa eu dar o contexto para você. O reino de Israel, a nação de Israel era dividida em 12 territórios. Cada território tinha uma das tribos. Um dia, o filho de Salomão brigou com o povo. E o povo da parte sul do país disse: nós não queremos mais os filhos de Davi. As pessoas da parte norte do país disseram: nós não queremos mais os filhos de Davi como nosso rei. E aí o reino se dividiu. A parte norte de Israel, que ficou com 10 tribos, escolheu um outro rei chamado Jeroboão. E a parte sul de Israel, que tinham 2 tribos, decidiram: vamos continuar com os reis, filhos de Davi. E agora o reino foi dividido. E quando você lê o livro de Reis, você agora vai perceber que vai apresentar os reis do norte e o rei do sul. Os reis do norte e os reis do sul. Os reis do norte são os reis de Judá. E os reis do sul são os reis de Israel. E toda vez que apresenta os reis do sul, da parte baixa dos filhos de Davi, de vez em quando a Bíblia apresentava um rei bom. E dizia: esse andou nos caminhos do Senhor e fez o que agradava o Senhor. Mas no norte, sempre que apresentava um rei do norte, a Bíblia diz: esse não andou nos caminhos do Senhor e fez o contrário da vontade de Deus. E geralmente diz assim: e foi pior do que o rei anterior. Então pode olhar na Bíblia. Sempre que você vê o rei do norte sendo apresentado, vai dizer: esse não andou no caminho do Senhor e fez pior do que o rei anterior. 7 reis, um pior do que o outro. Até que chega o ápice da crise, quando aparece um homem chamado Acabe, que casa com uma mulher chamada Jezabel. Era o pior momento de impiedade da história do povo de Deus.
E quando a Bíblia vai apresentar Acabe, abra aí capítulo 16, 1 Reis capítulo 16, verso 30. Quando a Bíblia vai apresentar Acabe, a Bíblia não diz que Acabe fez pior do que o rei anterior. Olha o que a Bíblia diz. 1 Reis 16, 30. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, os outros reis dizem assim, esse foi pior do que o anterior. Acabe não. Acabe, a Bíblia diz assim, pegue os 7 reis anteriores, coloque no saco, balance e vai sair Acabe e Jezabel. Porque ele foi pior, não é do que o anterior, ele foi pior do que quantos? Do que todos os outros. O pior momento de crise, o pior momento de impiedade do povo de Deus foi quando esse rei e essa rainha governaram. Eles trouxeram todo tipo de idolatria para o meio do povo de Deus, todo tipo de maldade para o meio do povo de Deus. E agora o povo está vivendo no pior momento da crise da história do povo de Israel. O que é que Deus faz? Capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da água da torrente. Mas, passados alguns dias, a torrente secou, o pequeno rio secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água, para que eu beba. Quando ela foi buscar água, ele a chamou de novo e disse, por favor, traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela, verso 12, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e em seguida vamos o quê? Vamos morrer. Verso 13. Então Elias disse, não tenha medo, vai, faça o que você disse, mas traga primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, pois depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela, sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Quando aparece a maior crise da história do povo de Deus, para resolver a crise, sabe o que Deus faz? Levanta um homem. Me apresente qualquer crise da Bíblia, e eu vou te mostrar que Deus sempre faz do mesmo jeito. Sempre que aparece uma crise, Deus levanta homens e mulheres consagrados para enfrentar essa crise. O povo de Deus está em frente a um gigante chamado Golias, o exército inteiro está ali, ninguém tem coragem de fazer nada, Deus levanta um garoto chamado Davi. O povo de Deus está no Egito há mais de 200 anos, sofrendo na escravidão do Egito, ninguém tem força para enfrentar o faraó, Deus levanta um homem chamado Moisés. O povo de Deus está em cada momento da história da humanidade, vendo a mesma coisa acontecer. E Deus não vai mudar a sua tática. Para enfrentar a crise, a pior crise da história nos últimos dias, Deus vai levantar homens e mulheres que aprendam a depender de Deus, buscar a presença diária do Espírito Santo para enfrentar os últimos dias, a pior crise que a história dessa humanidade já viu. Deus nunca levanta exércitos.
Deus nunca levanta povos. Deus levanta homens e mulheres que coloquem o joelho no chão e digam: Santo Deus, usa-me para a tua glória, enche-me com o poder do teu Santo Espírito, para que eu possa ser usado por ti no pior momento da história da humanidade. A questão é que esse capítulo, se você observar bem, tem crise atrás de crise. A primeira crise é uma nação governada por Acabe e Jezabel. O pior do pior do pior que Satanás poderia fazer em um homem e uma mulher, ele fez em Acabe e Jezabel. Aí, segunda crise, Deus diz: vai parar a chuva, a terra vai ficar seca. Depois, sabe o que é que Deus diz para Elias? Você vai para o deserto. O que é que tem no deserto? Nada. Deus envia Elias para uma crise. Você vai para o deserto. Deus dá um jeito de alimentar Elias, mas tem outra crise. Ele está bebendo tranquilo da água do rio, mas o que é que acontece com a água do rio? Outra crise. Deus diz assim: levanta e eu vou te levar para uma pessoa te alimentar, mas não é um rico da cidade. Quem é que vai te alimentar? Uma viúva que não tem praticamente nada. Outra crise. Se você continuar lendo o capítulo, o filho da viúva morre. Outra crise. Então esse capítulo é crise sobre crise. Acabe e Jezabel, não tem chuva, vai para o deserto, a água do rio seca, o filho da viúva morre. E crise após crise, Deus vai dizendo: eu sei resolver crises. Às vezes, meus irmãos, às vezes, Deus permite que o balde seque, porque nós olhamos muito para o balde. Deus quer que você pare de olhar para o balde e comece a olhar para a fonte. Às vezes, nós estamos confiando em meio à crise, no nosso recurso financeiro, na nossa capacidade, na nossa força e na nossa sabedoria. E há momentos na vida que tudo isso falha. E Deus permite que o balde seque, para você parar de olhar para o balde e começar a olhar para a fonte. E a fonte do povo de Deus não é mais dinheiro, não é um novo governo. A fonte do povo de Deus não é mais recursos, a fonte do povo de Deus é o Deus de Israel. E se Deus tiver que permitir que em alguma coisa na tua vida falhe, para você tirar os olhos de você ou do balde e coloque a fonte em Deus, Ele vai permitir. Então Deus nos conduz através das crises, não é para nos destruir, é para tirar os nossos olhos das coisas e colocar os nossos olhos em quem? No único que pode resolver crises. Quando Elias vai para o deserto, ele é alimentado por corvos e ele bebe a água do rio. Mas chega um momento que a água acaba. Aí Deus diz assim: Elias, eu quero que você vá para a cidade de Serepta, porque lá tem uma pessoa que vai te alimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não tenha percebido no texto bíblico. Quanto tempo Elias ficou no deserto? A Bíblia não revela. Mas Deus permitiu que a água secasse do rio e Elias tivesse que procurar a viúva no pior da crise da vida da viúva. Veja, se Elias tivesse chegado na casa da viúva 15 dias antes, ela tinha dito: olha, Elias, só tenho comida para mais 15 dias, mas ainda dá para dividir. Se o rio lá no deserto tivesse secado uma semana antes de acabar a comida dela, ele tinha chegado lá e ela tinha dito assim: olha, Elias, só tenho comida para mais uma semana, mas ainda dá para dividir. Mas sabe que momento Deus mandou Elias na casa da viúva? Na pior crise da história dela. O livro Patriarcas e Profetas, o livro Profetas e Reis, página 62, diz assim: no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pela vida, Elias chegou em sua casa. Elias chegou na casa da viúva no auge da crise da vida dela. Elias chegou na casa da viúva no pior momento, em que ela disse assim: Elias, se você tivesse chegado 15 dias antes, eu tinha comida, eu dividia. Se você tivesse chegado uma semana antes, eu tinha comida, eu dividia. Mas hoje eu não tenho mais nada, o que eu tenho é um restinho para comer com meu filho. Nós vamos comer e depois vamos o quê? Morrer. Sabe o que Elias disse para a viúva? Eu sei, você está falando a verdade. Mas faz o seguinte: faça primeiro o bolo e traga para quem? Traga para mim. Porque eu estou vindo em nome do Deus de quem? De Israel. E eu quero que você conheça o Deus de Israel. Se você pensar
que a crise daquela viúva era falta de comida, você não entendeu a história. Se você pensar que a crise daquela viúva é porque ela só tinha um pouco de alimento e depois ia morrer, você não entendeu a história. A grande crise daquela viúva não era falta de comida. A grande crise que Deus queria conduzir à vida daquela viúva era na falta de confiança. Porque a crise do povo de Deus nunca é de recursos. A crise do povo de Deus sempre é crise de confiança. O povo de Deus, meus irmãos, não tem falta de recursos. O povo de Deus tem falta de confiança. Então, a grande tragédia não era não ter comida, porque ali estava o Deus que poderia multiplicar a comida. A grande tragédia seria aquela viúva dizer: não, Elias, eu não vou fazer o que o Deus de Israel disse para fazer. Eu vou viver com o que eu tenho. Deixa eu explicar isso aqui para você. De vez em quando, alguém me diz assim: pastor, eu estou vivendo uma crise na faculdade. O professor da faculdade de tal matéria disse que se eu não for fazer a prova no sábado, eu perco a matéria. Pastor, estou vivendo uma crise, ore por mim. O que eu digo para essa pessoa é: a sua crise não é crise de prova no sábado. A sua crise é crise de confiança no Deus que já deu a resposta de como você deve guardar o sábado. Porque a crise do povo de Deus, meus irmãos, nunca são os problemas. A grande crise do povo de Deus é a falta de confiança no Deus de Israel. Tem pessoas que dizem assim: pastor, o meu casamento está vendo uma crise muito grande. E eu pergunto: olha, como é que está o culto familiar na tua casa? Como é que está o teu momento de oração? Pastor, nós não temos culto familiar e nós não temos momento de devoção. E eu digo: o problema do teu casamento não é a crise do casamento, é crise de confiança e intimidade com Deus. Porque a crise do povo de Deus nunca é de recursos. A crise do povo de Deus é de quê? É de confiança. Quando uma pessoa termina o final do mês e decide: esse mês eu não posso ser fiel a Deus, porque se eu for fiel a Deus, eu não tenho como pagar as minhas contas. A crise nunca é financeira. A verdadeira crise é crise de confiança em Deus. Essa é a nossa tragédia. E a história da viúva está na Bíblia para dizer: ela tinha crise de alimento, mas ela não tinha crise de confiança. Quando o profeta diz assim: olha, eu entendi, você está certa, vai lá, faz o pão, mas traz primeiro para quem? Para mim. O profeta estava dizendo: eu queria que você conhecesse e confiasse no Deus de Israel. O profeta está dizendo: você tem outra solução, que é a solução que eu quero apresentar para você essa manhã. Você pode continuar vivendo com o restinho da farinha, mas quando terminar essa farinha, o que é que vai acontecer? O que é que a viúva disse? Eu vou morrer. Você pode continuar sendo infiel a Deus no dia sábado. É uma opção. Continuar vivendo com a tua força, com a tua sabedoria e a tua capacidade. É uma opção. Você pode continuar sendo infiel a Deus e não buscando a Deus no início do dia. É uma opção. Você pode continuar sendo infiel a Deus e não confiando as tuas finanças a Deus. É uma opção. A questão é que é uma opção muito limitada. E Deus tem outra solução para você, que é a do versículo 14. Olha a sua Bíblia, versículo 14. A primeira solução é viver com o que você tem, e quando acabar, é o fim. A segunda solução é: confie no Senhor, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus fizer o quê? Chover. Então entenda bem. Se Elias tivesse ido para a casa da viúva e tivesse levado para ela comida, ele tinha resolvido a crise de alimento. Mas quando ele pediu que ela entregasse o que ela tinha, de acordo com o mandato de Deus, ele estava ajudando ela a enfrentar a maior crise e a única e grande crise, que é a crise de confiança. Então, se uma pessoa disser assim: pastor, mas eu preciso passar nessa matéria, e eu disser: então faz o seguinte, eu sou pastor, eu estou te liberando esse sábado, vai lá e faz a prova. Eu posso até resolver o problema dessa pessoa com a matéria, mas a grande tragédia dessa pessoa
A grande crise dela não é com a matéria na faculdade. A grande crise dela é crise de confiança no Senhor Deus de Israel, que disse que você deveria guardar o sábado. E a nossa grande questão, meus irmãos, é crise de confiança. Quando eu cheguei no meu primeiro distrito pastoral, eu cuidava de 22 cidades no interior de Pernambuco, e eu sempre dormia na casa dos irmãos que queriam me receber, e eu dormia lá, me hospedava lá. E quando eu cheguei numa cidade bem pequena, quando eu terminei de pregar, meu primeiro sermão nessa igreja, uma irmã na porta disse assim: pastor, o senhor vai ficar hospedado na minha casa, porque lá é onde os pastores ficam. Eu fui para a casa dela, uma casa muito bonita, e ela disse: pastor, esse quarto aqui só pode dormir pastor. Eu dediquei esse quarto da casa para receber pastores. Então, quando vem pastor, é aqui que fica. Eu tenho um sobrinho que de vez em quando vem, fica naquele quarto. O meu filho dorme naquele outro quarto, mas esse aqui é o quarto do pastor. E ela disse assim: pastor, eu posso até gostar do senhor, mas, por favor, não me peça para parar de gostar do pastor anterior. E eu disse: irmã, e por que a senhora gosta tanto do pastor anterior? Me explica. Ela disse: pastor, eu vou lhe explicar. E ela falou com essas palavras: pastor, eu não morava numa casa, eu morava praticamente num chiqueiro, uma casa pequena, suja. A minha casa não tinha banheiro, tinha um buraco lá fora, do lado de fora, que eu cobri e fazia ali as necessidades. Minha casa, pastor, era um verdadeiro chiqueiro. Eu vivia dependendo todo o tempo da igreja me trazer cesta básica, da igreja me manter. O que eu ganhava não dava nem para me sustentar. Eu comia porque recebia alguma coisa da igreja, alguma coisa da prefeitura. E o pastor anterior veio me visitar, orou comigo, estudou a Bíblia comigo. Ele me visitou a segunda vez. Na terceira vez que ele me visitou, pastor, ele disse: irmã, eu sou seu pastor, e eu preciso convidá-la a confiar em Deus e ser fiel a Deus. A irmã tem trabalhado em alguns momentos no dia de sábado, porque ela tinha que fazer alguns bicos ali e terminava fazendo no dia de sábado. E a irmã não tem compromisso de fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas. Irmã, confie em Deus. Pior do que a senhora está, não vai ficar confiando em Deus. Ela disse: pastor, eu fiquei com tanta raiva do pastor, que eu praticamente coloquei ele para fora de casa. Ele viu minha situação, ele viu onde eu morava, ele viu que eu necessitava de ajuda, e ele veio dizer para eu parar de fazer aqueles bicos no sábado e ser fiel a Deus. Eu praticamente enxotei o pastor de casa. Mas o que o pastor falou, ficou batendo na minha cabeça: pior do que está não vai ficar, pior do que está não vai ficar. E eu fui a Deus e disse: santo Deus, o meu pastor está certo. E eu vi que o interesse do meu pastor não é no meu sábado, nem no meu recurso, porque o que eu posso devolver de dízimo de oferta não significa nada, é muito pouco. Então o interesse do meu pastor não é no meu recurso, o interesse do meu pastor é na minha confiança em Deus. E ela falou: pastor, naquele dia eu clamei a Deus, pedi perdão e disse: eu quero experimentar o Deus de Israel, eu quero confiar no Deus de Israel, eu quero viver com o Deus de Israel de maneira mais intensa. E comecei a ser fiel na guarda do sábado. O pouquinho que eu tinha, eu comecei a ser fiel nos dízimos e ofertas. Alguns meses se passaram e eu recebi um telegrama. O meu esposo, ela disse, faleceu em uma empresa que ele trabalhava em Minas Gerais. E essa empresa, depois de alguns ajustes lá com a justiça, me enviou um telegrama dizendo que eu estaria recebendo uma pensão e um valor atrasado. E com a primeira parcela eu comprei essa casa. Eu não devolvi nem guardei o sábado esperando alguma coisa, eu não fazia ideia daquilo. Mas eu vi que Deus usou o meu pastor com coragem para dizer: confia no Deus de Israel. Porque se você confiar no pouquinho da farinha que você tem, é exatamente o que a viúva disse: eu vou comer o que eu tenho e vou morrer. Mas se você confiar no Deus de Israel, Ele vai cuidar de você. E pastor, por isso eu amo aquele pastor anterior. Porque ele teve a coragem de dizer que o meu problema não era a casa que eu vivia, o meu problema não era quanto eu tinha ou não tinha, o meu problema é que eu não confiava em Deus. E aquele pastor foi usado por Deus para me fazer conhecer o Deus de Israel. Gente, quando você lê a Bíblia,
Você tem que entrar na história. É assim que eu leio a Bíblia. Eu entro na história. Sabe como é que eu imagino essa história? Eu imagino Elias voltando do deserto, entrando na cidade de Serepta, aí vê lá a mulher pegando lá um pedacinho de madeira, e aí imagino o rosto dela triste, angustiado. Imagine uma mãe que só tem um restinho de comida para dar para o seu filho, e sabe que o que ela falou é verdade, daqui a pouco vai morrer. Aí Elias diz a ela: eu sei que você só tem esse pouquinho, mas faz o seguinte, eu venho em nome do Deus de Israel, traga primeiro para mim. É fácil? Imagina isso, gente. Se fosse eu tinha dito: olha, tem um restinho de comida que eu trouxe aqui no bolso do deserto e eu vou dividir com você, fique tranquila. De onde veio a ousadia de Elias de dizer para a mulher: traga primeiro para mim? Você acha que Elias estava preocupado em passar fome? Você acha que Elias pensou assim: não, eu tenho que jogar duro com essa viúva, porque se ela não trouxer eu vou morrer de fome? Você acha que alguém que morou no deserto e que foi alimentado por corvos tem medo de passar fome? Não. O medo de Elias, meus irmãos, não era por necessidade dele. A ousadia de Elias não era por necessidade dele. A ousadia de Elias era porque ele queria que a viúva experimentasse o que ele tinha experimentado no deserto. Às vezes as pessoas me dizem assim: pastor, o senhor fala de dízimo assim muito abertamente. Tem gente que não tem coragem de falar disso. O senhor fala de ofertas, de compromisso com o sábado, assim muito abertamente. Deixa eu te dizer porque eu falo. E sempre que eu vou falar desse tema, eu peço que Deus coloque nos meus olhos, para que a igreja enxergue, que a minha preocupação não é com o recurso da igreja. A minha preocupação é para que você experimente o Deus de Israel, conheça o Deus de Israel e confie no Deus de Israel, porque eu tenho experimentado, conhecido e convivido com Ele. Então, eu queria que você ouvisse essa manhã e visse na minha voz, nos meus olhos, que o que eu quero de verdade é que você experimente o que o Deus de Israel tem para você. Claro que você tem a opção. Você tem a opção de dizer: não, é muito perigoso, é muito arriscado, eu vou continuar com um pouquinho de farinha que eu tenho. Ok? É uma opção sua. Mas eu quero convidá-lo a dizer: não, eu quero conhecer o Deus de Israel. Eu quero ser fiel ao Deus de Israel. E eu quero ver o Deus de Israel guiando a minha vida de maneira grandiosa. Sabe o que eu estou tentando fazer com os meus filhos? Eu estou tentando ensinar para os meus filhos a confiança que eu e a mãe deles temos no Deus de Israel. Outro dia minha esposa perdeu o emprego. Ela nunca trabalhou nos escritórios da igreja, sempre teve que trabalhar fora. E outro dia ela perdeu o emprego. Reuniu os 2 filhos para refazer o orçamento familiar. Porque nós não tínhamos como manter as mesmas coisas agora com a mãe sem emprego. E eu disse: filhos, olha, a mãe pagava a aula de natação. Então agora não tem mais. Eu sei nadar um pouquinho, eu ensino aí de qualquer jeito. A mãe pagava a aula de inglês. Ela perdeu o emprego, ela que pagava, ela sabe um pouquinho, ela ensina para vocês. Nós vamos mudar o nosso padrão de vida, porque não tem como manter o mesmo padrão. A renda diminuiu. Mas filho, vem cá. Está vendo esse percentual aqui de oferta? Está vendo o meu dízimo? Isso aqui nós não vamos mexer um centavo. Porque nós mudamos o padrão de vida, mas não o padrão de fidelidade. O emprego, eu disse para os meus filhos, o emprego da mamãe entrou em crise, mas a fidelidade dessa família não entra em crise. A farinha na panela pode ter crise, o azeite pode ter crise, mas a fidelidade da viúva não entrou em crise. O que você precisa entender é que as crises vão vir com mais intensidade. E as decisões que você está tomando hoje em relação a Deus irão determinar quem você será no último estágio da crise dessa terra. Então, para de pensar que o pastor está falando de dinheiro e começa a pensar que o pastor está falando de confiança no Deus de Israel. Se você decidir que não quer ser fiel a Deus, eu te digo, fica tranquilo, a igreja vai vencer com ou sem o seu recurso, porque é de Deus. Se a viúva dissesse a Elias: é o seguinte, é muito bonito o que você está dizendo, mas eu não confio, eu vou comer o que eu tenho só com meu filho. Você acha que Elias tinha morrido de fome? De maneira nenhuma. Então Elias foi ousado, não é porque ele tinha fome,
Elias foi ousado porque ele queria que a viúva a conhecesse, experimentasse o Deus que ele experimentou no deserto. Quando eu falo de fidelidade, meus irmãos, Deus sabe do meu coração e o meu grande interesse é que você experimente o Deus que tem conduzido a minha vida e a minha família, que tem conduzido o meu casamento, que tem conduzido os meus filhos, que tem conduzido a minha vida. Eu estou experimentando esse Deus e Ele é real. Todos os meses, quando eu vou fechar ali as minhas finanças, eu digo: Santo Deus, esse mês não dá para fechar não. Mas se eu diminuir aqui as ofertas, aí dá. E todo mês vem a mesma falta de confiança no meu coração. Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso com vergonha, porque eu queria confiar a Deus como a viúva que entregou as 2 moedinhas, mas eu não confio. E todo mês, quando eu vou fechar a conta, eu digo: Senhor, não vai fechar. Está apertado, não dá, olha a situação, a esposa não está trabalhando. Aí Deus diz assim: você que sabe. Você pode recuar na confiança, ou você pode avançar na confiança. E aí eu vou a Deus e digo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Outro dia, eu estava precisando comprar os pneus lá do carro. Eu não falei para ninguém. E precisava trocar. E aí, do nada, meu pai me liga e diz assim: filho, eu estou mandando um dinheiro para você trocar os pneus do carro. Meu pai mora a quase 1.500 quilômetros de mim, ele não fazia ideia como estavam os pneus do meu carro. Eu disse: pai, quem lhe falou que eu estou precisando de pneu? Ele falou: não sei, eu senti que devia mandar, mas se não quiser eu não mando mais. Eu digo: não, pode mandar. Sabe o que Deus me disse? Naquele dia, o pneu pode ter crise, mas o teu compromisso e fidelidade não devia entrar em crise. Sabe o que aconteceu comigo naquele dia? Você pode dizer assim: ah, pastor, naquele dia você ganhou o pneu. Não. Naquele dia, a minha confiança no Deus de Israel se aprofundou. Porque Ele me disse: meu filho, eu posso cuidar de você em meio à crise. E quanto mais você passar por crises e confiar em mim, melhor para você se preparar para a última e grande crise, que vai ser muito difícil. No meio adventista, nós sabemos que há uma profecia na Bíblia que fala que chegará um momento em que nós não iremos mais poder nem comprar, nem vender. Todo adventista fala isso. A questão é que nenhum adventista, eu imagino, entende o que é isso. Nós não entendemos o que é isso. Você não faz ideia do que é um dia você dizer assim: olha, hoje eu não posso colocar gasolina, não vou poder me locomover muito. Hoje eu não posso ir no mercado comprar comida para manter a minha família. Hoje eu não posso comprar água porque a Babilônia já tomou tudo. Então, de hoje em diante, eu só vou poder me locomover, eu só vou poder comer, eu só vou poder beber se eu confiar completamente no Deus de Israel. E o livro de Salmos diz: a sua água e o seu pão lhe serão certos. Ah, pastor, mas quando chegar o dia, aí a gente vê. Mentira. Há um autor chamado Leroy Froom, um pastor adventista, que diz: o fogo da perseguição não prepara ou não cria um mártir. O fogo da perseguição, ele apenas demonstra quem já vivia como mártir. Ninguém vai se preparar para confiar em Deus quando não puder comprar nem vender. Eu preciso estar preparado, confiando em Deus quando? Hoje. Então ninguém se prepara quando o fogo da perseguição é aceso, meu irmão. É a nossa confiança em Deus hoje que está nos preparando, ou não, por nossa desconfiança, de confiar no Deus de Israel, quando a única coisa que vamos ter é Deus dizendo: meu filho, daqui em diante é comigo, entrega, porque daqui em diante é comigo, e eu te garanto, a farinha não vai faltar, e até a trombeta soar e você ir para o céu, eu vou sustentar você, confia em mim. E sabe como é que você vai confiar lá? Se você está confiando agora. Nós falamos muito de um decreto dominical, mas você já tem como saber quem você vai ser no decreto dominical. Quando sair um decreto dizendo é proibido guardar o sábado, você já tem como saber se vai
ceder ou não. Como assim, pastor? Se hoje você é livre para guardar o sábado e já não guarda, já negocia as horas do sábado, já descuida das horas do sábado, eu duvido que você venha guardar quando for proibido. Então você está determinando hoje quem você vai ser no decreto. Você está determinando hoje quem você vai ser quando a farinha for a única porção que você tem e a próxima é o Deus de Israel. Um dia, Ellen White teve o desprazer de narrar a reunião do inimigo com seus anjos, planejando como iriam destruir o povo de Deus. E ela escreveu o seguinte, isso está no livro Primeiros Escritos, página 266. Por favor, presta bem atenção no que eu vou ler para você. Vi que Satanás mandou os seus anjos armarem ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando a volta de Jesus e pregando sobre os seus mandamentos. Então essa reunião não era para armar ciladas para o mundão. Essa reunião era para armar ciladas especificamente contra os que estavam pregando sobre a volta de Jesus e a guarda dos mandamentos. Deu para entender? Era uma reunião com um tema específico. Aí ela disse assim: Satanás disse aos seus anjos que as igrejas evangélicas estavam dormindo, e ele então iria aumentar o seu poder de mentira para mantê-los dormindo em relação à guarda dos mandamentos. Mas, disse Satanás, eu odeio os observadores do sábado, porque eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os súditos para guardar a lei de Deus que tanto odiamos. Então ele disse aos seus anjos: vão e façam com os que têm recursos entre o povo de Deus, se encham de cuidados. Se puder, coloque neles mais afeições pelas coisas dessa terra do que pelas coisas do céu. Eles poderão professar o que quiserem. Pode deixar. Deixa eles dizerem que guardam o sábado. Deixa eles dizerem que acreditam que os mortos estão dormindo. Deixa eles dizerem que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus. Eles podem professar o que quiserem, contanto que eles cuidem mais do seu dinheiro, colocando nessa terra, do que no êxito do reino de Cristo ou na disseminação da verdade que tanto odiamos. Devemos, ele falou, conservar em nossas fileiras todo o recurso dos adventistas que pudermos. Controlem as suas finanças, porque quanto mais recursos eles colocam na causa de Cristo, tanto mais eles tiram súditos do nosso reino. Então, destruam o amor deles uns para com os outros. Desanimem e esmoreçam seus pastores, porque nós odiamos os pastores adventistas. Apresentem toda a desculpa para aqueles que têm recursos, para que não entregue. Bata cada polegada de terreno. Faça com que a cobiça e o amor às coisas dessa terra seja o traço predominante do seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a salvação e a graça estará para trás. E quando alguns deles tentarem dar, coloque no coração deles avareza e cobiça, para que eles deem, mas que sua oferta seja mesquinha. E terminou a reunião. Assustador, não é? Mas Deus seja louvado, porque apesar disso, eu tenho o privilégio de ver, por onde eu ando, homens e mulheres que têm se levantado como aquela viúva, dizendo: eu confio no Deus de Israel. Eu confio no Deus de Israel. Outro dia um pastor veio falar comigo, muito emocionado. Durante o período da pandemia, a igreja dele teve o cuidado de olhar como estava cada família. E ele percebeu que haviam famílias que necessitavam. Obrigado. Ele viu que haviam famílias que necessitavam de cesta básica, porque o pai e a mãe que mantinham a família haviam perdido o emprego. E ele começou a visitar as famílias para levar cestas básicas. E ele me disse com muita emoção que foi numa família, quando chegou lá, a família disse que tinha ali para a última refeição e estavam muito felizes porque a igreja enviou cesta básica. O pastor orou com a família, pediu a Deus que os fortalecesse. Quando o pastor estava indo embora, ele disse assim: pastor, por toda essa questão da pandemia, nós não podemos sair muito,
mas o senhor poderia fazer o favor de enviar esse envelope para a tesoureira da igreja? E o pastor perguntou, mas o que tem aí? E ele falou, pastor, aqui tem os meus dízimos e ofertas. E ele disse, irmão, o senhor acabou de dizer que não tinha mais comida, que vocês tinham para a última refeição aí. E vocês tinham recurso em casa. Ele disse, não, pastor, nós não tínhamos recurso em casa, esse recurso é de Deus. O recurso que nós tínhamos era para entregar ao Senhor. E Deus mandou. Acabou, está resolvido. Outro dia eu fui fazer uma visita para um casal. O ancião me disse, olha pastor, essa visita vai ser complicada, porque ele está desempregado, a esposa também, eles têm 2 filhos, ele tem um bom currículo, ele é um trabalhador, mas o tipo de trabalho que ele faz, necessariamente precisa trabalhar no sábado. E sempre que ele apresenta a sua fidelidade a Deus, porque veja, meus irmãos, nós não somos fiéis ao sábado, nós somos fiéis a Deus. E como Deus pediu o sábado, a gente guarda o sábado. Se Deus mudar para a quinta, a gente muda para a quinta sem problema. A nossa fidelidade não é para um dia, a nossa fidelidade é para um Deus. Como esse Deus pediu esse dia, é esse dia que nós guardamos. Mas às vezes a gente faz parecer que a nossa fidelidade é a um dia. A nossa fidelidade não é a um dia, a nossa fidelidade é a um Deus que pediu esse dia. E ele decidiu ser fiel ao seu Deus e guardar o sábado. E um dia ele me disse assim, pastor, quando eu cheguei na casa, eu esperava ver uma família reclamando, triste. Quando eu cheguei, vi a alegria, fui recebido. E ele me disse, pastor, tinha vezes que eu até aceitava um emprego ali, por causa do meu currículo, eles me aceitavam na segunda, e eu só deixava para avisar do sábado na sexta, para ver se pelo menos aquela semana eu teria de trabalho, e aí eu era colocado para fora. E eu falei, meu irmão, e como é que você está? E ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, pastor, eu estou bem. Há 2 anos nós estamos nessa situação. E Deus nunca carregou a nossa família no colo, como tem carregado nesses 2 anos. E ele me falou, se eu tivesse que passar por tudo de novo, para sentir a proteção e o cuidado de Deus como eu estou sentindo, eu passaria por tudo de novo, pastor. Porque essa família nunca foi tão cuidada e protegida por Deus, como nesse deserto que estamos passando. Deus está carregando no colo. E pastor, se você juntar todo o milagre que eu já vi na minha vida, não dá 1% dos milagres que eu estou vendo nesses 2 últimos anos. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu estou experimentando o poder do Deus de Israel. Então você pode sair dessa igreja essa manhã com 2 sentimentos. Você pode dizer assim, olha, veio mais um pastor falar sobre dízimo lá na igreja central de Porto Velho. Ou você pode dizer, veio um pastor que me desafiou a confiar no Deus de Israel e de colocar o melhor que eu tenho nas mãos do Deus de Israel para experimentar o Deus de Israel. Pastor, e como eu faço isso? Eu queria terminar com um cartão que você recebeu na porta. Você pode pegar esse cartão? Pega esse cartão que eu quero finalizar com ele. Esse aqui, ó. Pega esse cartão que você recebeu na porta, que tem como título Mordomo Eficaz. Eu quero convidá-lo a finalizar fazendo um compromisso com Deus através do que está escrito aí. Senhor, você vai dizer, eu quero reservar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor, através da oração, do estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia e da lição da escola sabatina. Senhor, primeiro momento do meu dia, eu quero dedicar ao Senhor. Quando nós falamos de primícias, como foi bem colocado aqui, não é para trazer uma festa judaica de volta para a igreja adventista, é para relembrarmos o princípio, primeiro, Deus. Eu não posso sair de casa, eu não posso deixar os meus filhos saírem de casa sem buscar a Deus. Então eu preciso desafiar a minha vida e a vida da minha família a dizer, eu não vou sair de casa sem ir à presença de Deus, sem experimentar a presença de Deus, sem desfrutar da presença de Deus. Eu preciso todos os dias ir à presença de Deus para ser batizado por seu Santo Espírito, para ter poder para enfrentar esse mundo cheio de crises, na presença de Deus. Se esse é o seu desejo, marque aí. Segundo, eu vou escolher 2 momentos do dia para a oração e o culto pessoal e o culto familiar. E você vai escrever aí que horas a sua família vai estar reunida. Pastor, só eu sou cristão na minha casa. Que horas você vai dar o bom testemunho para a tua casa,
pela manhã e à noite, para buscar a Deus. Eu contei para vocês essa semana a experiência da minha casa. Nós estamos experimentando isso, e tem sido uma bênção. Alguns me dizem assim: pastor, seus filhos são adolescentes, como é que faz com um filho adolescente? Eu disse: quando eu souber eu lhe digo. Mas uma coisa eu tenho certeza: adolescência é um período para colher o que eu plantei na infância dos meus filhos. Não dá para plantar mais muita coisa, agora eu tenho que colher o que eu plantei. E se você disser: pastor, mas o que é que você plantou? De tudo que eu plantei, eu acho que o mais importante foi a noção para os meus filhos de que pela manhã e à noite essa casa vai buscar a Deus. E que eu posso até chegar um pouquinho atrasado no trabalho, mas ninguém sai dessa casa sem buscar a Deus. Eu acho que isso foi a coisa mais importante que eu dei para os meus filhos. Eu queria convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero colocar isso aqui em ordem. Nesse horário, pela manhã e à noite, eu quero colocar em ordem o culto familiar. Terceiro, eu quero criar um hábito saudável para servir melhor ao Senhor através do meu corpo e da minha mente. Senhor, é isso o que eu tenho para te oferecer. Eu não quero que você diga assim: eu quero melhorar a minha saúde. Eu queria desafiá-lo a escolher um hábito saudável e escrever aqui. Para alguns vai ser dormir mais cedo. Senhor, eu vou colocar em ordem isso. Eu estou destruindo o meu corpo, indo dormir tão tarde como eu durmo. Outros vai ser: Senhor, eu quero colocar em ordem a atividade física regular. Outros vai ser: eu quero colocar em ordem algumas coisas que eu não deveria mais estar comendo. Deus já me deixou claro que isso prejudica o meu corpo e eu continuo comendo. Escolha. Você não precisa escolher 10 coisas, comece com um hábito saudável para você dedicar a Deus essa manhã. Depois, eu quero usar os meus dons para compartilhar as boas novas com outras pessoas. Como eu preguei ontem, você deve dizer: Senhor, coloca alguém no meu caminho todo dia, para que eu possa falar do teu amor. Dedique isso a Deus, os seus dons. Depois, eu quero guardar o sábado, preparando-me adequadamente na sexta-feira, respeitando os limites do sábado, para que eu possa guardar o sábado como Deus quer que ele seja guardado, respeitar as horas do sábado. Me deixa abrir um parêntese aqui. Meus irmãos, não encha o seu sábado de redes sociais, não encha o seu sábado de telas, mesmo que seja coisas da igreja. Faça do seu sábado um dia em que você vai diretamente buscar a Deus na sua palavra, oração e espírito de profecia. Reserve um tempo para estar com sua família e juntos buscarem a Deus. Às vezes nós passamos a semana separados pelo trabalho e passamos os sábados separados pelas telas, cada um numa tela diferente. Aproveite o sábado, não para se encher de informação da mídia social, mesmo da igreja, mas para encher sua cabeça diretamente da palavra de Deus. Depois, eu decido devolver fielmente 10% de toda a minha renda como dízimo ao Senhor. Essas palavras aqui são importantes, porque quando a Bíblia diz devolver fielmente 10%, o que está dizendo aqui é: não precisa ser 12%. De vez em quando eu encontro alguém dizendo: pastor, eu acho 10%, eu quero devolver. Se você disser que o seu dízimo vai ser 15%, você não está fazendo nada demais, porque Deus não pediu 15%, Deus pediu 10%. Por outro lado, se é 10%, não devolva 9%, seja fiel a Deus. Olha para as tuas rendas e perceba se você está honrando a Deus com 10%. E por último, eu quero dedicar uma porcentagem regular das minhas ofertas ao Senhor. Veja, na Bíblia, a matemática da Bíblia não é quantidade, a matemática da Bíblia é percentual. Então, tudo na Bíblia em relação a dízimos e ofertas é com percentual. A questão é que o dízimo, Deus escolheu o percentual, 10%. A oferta, o adorador escolhe o percentual, mas biblicamente a oferta não é um dinheiro que você abre a carteira no sábado e tira e entrega como oferta. Biblicamente a oferta deve ser planejada de acordo com o percentual que você escolhe. Você determina qual vai ser o meu percentual de oferta. A oferta representa gratidão, e eu não posso medir a sua gratidão, nem você medir a minha. Então você tem que ir a falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero devolver a Deus esse percentual de ofertas. E eu quero convidá-lo a assinar esse papel, colocar a data e colocar num lugar visível, na sua Bíblia, em algum lugar que você possa relembrar a Deus
o que Deus está te chamando a ser fiel hoje, em todos os aspectos da vida. Experimentar o Deus de Israel. Deixa eu terminar com a última história. Quando você ensina isso para a sua família, você está dizendo para os seus filhos: confia no Deus de Israel. Um outro dia, a igreja que nós frequentávamos em Recife, quando morava em Recife, estava em reforma. E o pastor disse assim, o nosso pastor da igreja, disse assim: olha, estamos em reforma, e eu queria desafiar aqueles membros que querem ser fiel a Deus, uma oferta de sacrifício para a reforma. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta regular, é uma oferta de sacrifício para a reforma da igreja. Eu estava viajando, mas minha esposa me contou que a minha filha, na época devia ter uns 8 anos, ela disse: mãe, eu vou entregar uma oferta de sacrifício. Eles têm uma mesada todo mês e tem 3 cofres, o cofre do dízimo, o cofre da oferta regular e o cofre da economia, que eles podem usar como quiserem. E aí a mãe falou assim, lembra do que o pastor falou, não é o dízimo, não é a sua oferta regular, é uma oferta de sacrifício. Então tem que ser daquele último cofrinho lá, das suas economias. Ela falou: não, eu entendi. E tirou R$50, que para ela naquele momento era um bom valor, colocou no envelope e levou para a igreja no domingo e entregou como oferta de sacrifício para a construção. Durante a semana, minha irmã veio nos visitar. Passou a semana conosco e na saída, quando estava indo embora, ela deu um envelope para minha filha e um envelope para o meu filho. Quando minha filha abriu o envelope, tinha lá dentro R$50. Ela disse assim: mãe, eu entreguei no domingo, Deus me devolveu na quarta. Vejam, eu creio num Deus que pode honrar a nossa fidelidade, mas não adianta eu crer, minha filha tem que crer. Não pode ser o Deus de Josanã, tem que ser o Deus de Glenda. Então não importa quanto você conheça o Deus de Israel, que multiplica o azeite da viúva, o seu filho tem que experimentar o Deus de Israel, que honra a sua fé, que cuida de você e que nas crises não vai te abandonar. Então, quanto mais intensamente eu vivo minha fé, mais eu estou ajudando os meus filhos a viverem a fé deles. Porque Glenda e Samuel vão precisar um dia, na grande crise dessa terra, confiar não na fé do pai e da mãe, mas desenvolver a fé que eles tenham, porque viram em nossa vida. Então eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Santo Deus, eu quero consagrar essas decisões essa manhã ao Senhor. Eu quero colocar em ordem isso aqui na minha vida, esses aspectos, porque eu quero confiar no Deus de Israel. E quando chegue a crise, a grande crise dessa terra, eu quero estar em pé ao teu lado para a vida eterna. Eu não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero convidá-lo a segurar esse papel e dizer: Santo Deus, é isso que eu quero. Mas tem um grupo muito especial aqui essa manhã, e talvez nos assistindo, que esse sim, eu gostaria de convidar para colocar-se em pé, porque eu quero orar por você. Você viu tudo que Deus está pedindo que você entregue? Nada se compara ao que Deus mais quer que você entregue, que é a sua vida. Eu não posso terminar esse sermão, meu último sermão nessa igreja, sem perguntar se há alguém que está se preparando para um dia entregar a sua vida através do batismo, e gostaria de se colocar em pé, dizendo: Santo Deus, eu posso te entregar essas coisas, mas o que eu tenho de mais especial é a minha vida, e eu quero um dia ser batizado. Eu queria convidá-lo a colocar-se em pé, porque eu quero orar por você. Alguém que está se preparando para um dia ser batizado, está estudando a Bíblia, ou decide voltar para a igreja através do rebatismo, eu queria que vocês colocassem em pé, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre o que Deus mais quer que você entregue, que é a sua vida. Coloque-se em pé. Amém. Deus seja louvado. Permaneça em pé. Deus seja louvado. Amém. Quando a gente se coloca em pé na igreja, amigos, não é para que a pessoa do lado veja, é para que Deus veja. O livro do Apocalipse diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. E o medo que fala Apocalipse não é medo de escuro, é medo de entregar a vida a Jesus completamente. Quando você se coloca em pé, você está dizendo: eu posso ter medo de qualquer coisa, menos de entregar a minha vida a Jesus. Deus seja louvado por sua vida e por sua decisão. Eu quero orar por vocês. Há mais alguém? Coloque-se em pé. Se você está nos acompanhando agora e tem essa mesma decisão, eu quero convidá-lo a procurar o pastor da sua igreja ou alguém que você conhece para dizer assim: olha, eu quero entregar a vida completamente a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Há mais alguém? Deus seja louvado.
Feche seus olhos. Eu quero orar com você, querido Pai. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado por essa história tão cheia de crises, mas que mostra um Deus que sabe resolver a crise. E que mostra que quando o rio seca, quando a farinha na panela acaba, não é porque Deus nos esqueceu, é porque Deus está querendo que eu confie mais nele. Porque nos dias finais da história dessa terra, eu vou precisar confiar tanto em Deus, ao ponto de saber que Ele não vai me abandonar, que Ele não vai me esquecer, que mesmo que eu tenha que enfrentar a morte, Ele disse que tem a chave da morte nas mãos e vai ressuscitar os seus filhos. Mas eu não vou ter confiança um dia, se eu não tiver confiança hoje. Então nos ajuda. Esse papel que nós temos na mão é a nossa maneira de expressar nossa confiança no Senhor, em Te buscar todo dia, em cuidar do templo do Espírito Santo, em Te honrar na guarda do sábado, em ser fiel nos dízimos e ofertas. Mas, Santo Deus, eu imagino a festa no céu, por essas 7 pessoas que estão em pé, e estão dizendo: o que eu tenho de melhor para Te entregar, Senhor, é a minha vida, e eu quero fazer isso um dia através do batismo. Não se compara a decisão delas a nenhuma outra decisão que eles escreveram nesse papel. A melhor decisão é colocar-se em pé e dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor veja a minha decisão. Eu quero entregar a vida em Tuas mãos, eu quero ser completamente Teu. Por favor, abraça essas pessoas. Que eles voltem para casa agora sentindo a paz que excede todo o entendimento. E que eles tenham a segurança de que essa foi a melhor decisão que eles já tomaram na vida. Que eles permaneçam firmes ao Teu lado, até o dia que o Senhor vai voltar para nos resgatar. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.